Nessa aula você vai aprender a criar esse contador usando o React Native. O objetivo com isso é que você aprenda a usar um conceito muito importante chamado gerenciamento de estado. Se você já estudou React, o React comum, provavelmente você já conhece esse conceito, mas eu vou aproveitar aqui e te ensinar na prática, né, o que é e para que serve, né, o state. Esse contador ele faz o seguinte, ele começa com valor 0, então eu tenho aqui o input text, né, onde eu posso inserir algum número. Então posso colocar aqui o número 9, por exemplo, número 9, e se eu clicar aqui em mais, vai adicionar a partir do 9, e se eu clicar em menos, se eu tocar em menos, né, aqui na tela do meu celular, ele vai diminuir, tá ok? Então esse é o contador que eu vou desenvolver agora e te explicar por trás dele, né, o conceito de state, que seria uma variável global do componente. Então todo componente ele pode ter um state, que é onde a gente controla os valores que são guardados em memória e a gente pode alterar esses valores, incrementar e assim por diante. Agora eu vou voltar aqui clicando em back. Então voltei para a home e veja que na home agora eu tenho um outro botão, ir para contador, que eu já adicionei aqui no meu componente home, vou te mostrar aqui, já está desenvolvido. Então eu simplesmente adicionei, eu tinha esse botão ir para o perfil e adicionei um novo botão, ir para contador. Adicionei também uma nova função, né, ir para contador, que usa o navigate contador. E para isso aqui funcionar, eu precisei adicionar lá no app JS, né? Eu precisei adicionar uma nova rota aqui, uma nova tela, né? Usando stack screen aqui, contador, componente contador screen, e o title contador. Usando agora uma mágica de edição, né? Se eu vier aqui em ir para contador, veja que eu tenho uma tela totalmente em branco, porque apesar de eu já ter, né, esse arquivo aqui, contador screen, que eu importei aqui em cima, ele está ainda, né, totalmente em branco. Ele tem só a estrutura inicial, né, do componente. Então eu vou começar a codificar aqui para você entender, né, como eu vou desenvolver esse componente contador, igual eu mostrei lá no início da aula. Então aqui é um componente simples, é uma função que tem aqui um view vazio, então não aparece nada aqui. Tem aqui um styles também vazio, que eu vou criar um estilo, né, para formatar a nossa tela. E aqui tem o export default, tá ok? Tem aqui os componentes que eu vou usar. E bora lá começar, né, colocando o text input. Então aqui em cima eu importei do React Native um componente chamado text input, que ele serve para você fazer a entrada para o usuário, né, da entrada de texto. Igual lá os formulários HTML, aqui no React Native também tem um que tem esse nome, text input. E vou adicionar aqui embaixo dois buttons. Um que vai ter o title, sinal de mais, e outro button que vai ter o title, sinal de menos. Até agora, nenhuma novidade, né? Então perceba que o text input ele não apareceu aqui, está aparecendo só os dois botões. Mas se eu vier aqui em cima, se eu vier aqui no cantinho e clicar, veja que eu consigo inserir texto aqui. Isso acontece porque o text input ele vem sem formatação nenhuma. Então eu preciso, usando a folha de estilos, né, aqui, eu preciso criar um estilo para esse text input aqui. Então eu vou adicionar aqui um styles, vou chamar de input, poderia ser qualquer nome, né, campo texto, poderia ser qualquer nome, vou chamar de input mesmo. E aqui no Create Style Sheet aqui eu vou criar o input também. Novamente, né, poderia ser qualquer nome. E aqui eu vou usar um background color, aquele cinza escuro, que tem o código 555. Vou salvar, ir para contador. E veja que agora, né, eu tenho lá o meu input text aparecendo aqui. Só que ele ainda está com a letra escura, né? Então vou melhorar essa formatação. Vamos colocar aqui a cor da letra branca, usando color white. E eu vou colocar um padding aqui, porque veja, o texto está muito colado aqui, né,
nas extremidades. Então, para isso eu vou usar o padding que você já conhece lá do CSS. Padding, vou colocar 15. Salvei. E veja que agora, né, já tem a formatação que eu quero. Só que no caso eu vou poder adicionar só número, né? Então não tem por que eu ficar abrindo esse teclado aqui. Então no React Native ele tem a opção que eu posso definir qual é o tipo de teclado que eu quero que apareça para o usuário. Para isso eu vou usar a propriedade keyboard type e vou usar o number pad. Na referência lá oficial do React Native você pode encontrar os outros tipos, né, de keyboard type. Beleza? Então eu tenho aqui o number pad. Se eu salvar, veja que agora aparece apenas o teclado de números. Então posso colocar aqui. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada porque eu ainda não programei, né, esses eventos aqui. Beleza? Agora eu preciso adicionar os eventos aqui. Quando o usuário clicar, né, nesse botão de mais, eu preciso adicionar um evento. Então onPress, vou chamar o evento de aumentar, porque quando eu clicar nele vai aumentar o valor ali do text input. E aqui no menos onPress, vou chamar uma outra função chamada diminuir. Essas funções ainda não existem, eu preciso criar aqui, né, aumentar. Vou colocar só um alert aqui por enquanto. Aumentou. E aqui function diminuir alert diminuiu. Então vamos ver se funcionou esses eventos aqui. Salvei. Se eu clicar aqui, veja que apareceu agora a mensagem, aumentou. Se eu clicar aqui, apareceu, diminuiu. Agora, para fazer esses dois botões funcionar, eu vou usar, né, o estado do componente. Dessa forma, eu vou ter um estado como se fosse, vamos chamar aqui no estado de variável global, entendeu? Então, eu tenho uma variável global que vai ter esse valor aqui. E eu vou conseguir alterar essa variável global quando eu clicar em mais. Então, eu vou somar mais um, né? Então, 55, quando eu clico em mais, vai para 56. Clico de novo, vai para 57 e assim por diante. E se eu clico em menos, vai para 54. Então, eu preciso usar o estado. Para isso, eu vou usar, né, essa função aqui do React. Então, é necessário que eu passe entre chaves aqui. Então, eu preciso usar o useState, que é o gerenciador de estado do React e do React Native. E usando esse useState, eu vou criar aqui uma constante, né, que tem um array com dois valores. Vou chamar aqui de valor, que é o valor referente a essa posição aqui, né, do text input. E eu vou passar no segundo parâmetro desse array, eu vou passar uma função chamada setValor. Essa função ela vai ser a responsável por alterar essa constante aqui, que no caso, né, é uma constante, mas usando o useState você vai poder ter acesso porque ele não faz alteração direta. Então ele não funciona como uma variável comum. Ele funciona mais como se fosse um pequeno banco de dados que só existe dentro do componente. Acho que fica mais claro assim. Então, ao invés de eu chamar o state de uma variável, para não confundir, né, com as outras variáveis, vamos considerar, né, para você entender melhor, considerar que o state é como se fosse um pequeno banco de dados local só do seu componente. Fora do componente, ele não existe, você não consegue acessar. Então eu chamei aqui de valor, mas poderia ser qualquer outro nome, né? Poderia ser contador, aí fica a critério do desenvolvedor. E existe esse padrão de sempre colocar set e o nome desse estado aqui, né? Onde a gente vai guardar o valor. Então eu vou usar a destruturação, né? Então se você sabe JavaScript moderno, você já entendeu o que esse código faz. Então eu vou usar aqui useState, passando entre parênteses aqui um valor inicial, né, que seria o 0. E para que esse valor 0 apareça aqui no meu text input, eu preciso usar aqui o nosso famoso value. E eu vou colocar o que no value? Eu vou colocar valor. Porque o valor inicial de value é 0, porque eu estou chamando, né, useState 0. E se eu quiser alterar esse valor aqui, eu não posso colocar valor igual a tal número. Eu preciso chamar
essa função aqui, setValor. Então vou salvar aqui, atualizou, não apareceu porque esse valor aqui é um número, até apareceu uma mensagem de aviso aqui, mas eu acabei fechando rapidamente. Mas esse valor aqui é um número, o text input, ele exige, né, que eu passe uma string. Então esse valor aqui que é um número, que é o 0, né, eu preciso transformar ele numa string. Então eu preciso usar o toString do JavaScript para transformar em string para ser exibida, né, no text input. Então veja que agora está aparecendo o 0 aqui. Se eu mudar aqui para 9, salvar, atualizou para 9. Então esse é o estado inicial do componente. Então essa é a nomenclatura, né, que a gente usa. Então agora tá beleza, né? Esse valor aqui do input está conectado ao meu estado através de valor. E agora eu preciso implementar o aumentar e o diminuir, essas duas funções aqui, que até agora só estão mostrando essa mensagem aqui, né? Então para eu implementar aqui o aumentar, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar setValor. Não sei se você se lembra, eu falei que, né, não é possível alterar diretamente, então não é possível falar valor é igual a tal número. Eu preciso chamar essa função aqui, setValor, e aqui dentro eu vou passar o quê? Eu vou passar valor mais 1. Só que esse valor aqui é uma string. Então eu preciso transformar esse valor em número para eu conseguir somar, né? Senão ele só vai concatenar. Então eu preciso usar aqui parseInt para transformar esse valor que é uma string, o 0, por exemplo, transformar isso em um número para eu somar 0 mais 1 igual a 1. E eu vou fazer a mesma coisa no diminuir, só que ao invés de somar mais 1, né, eu vou diminuir o 1. Então salvei aqui e eu vou testar clicando aqui na tela do meu celular. Então se eu clicar no mais, veja que incrementou, né? E se eu clicar no menos, veja que diminuiu. Se eu tentar alterar esse valor aqui, para 99, por exemplo, veja que eu não consigo alterar. Tá vendo? Eu tento, mas ele volta lá para o 2. Isso acontece porque aqui no meu text input eu também preciso implementar um evento. Só que não vai ser o onPress. Vai ser um evento chamado onChangeText. E eu vou passar uma função aqui chamada, vou dar o nome, né, de editar. E vou criar essa função aqui, function editar, que ela vai ter o único objetivo, né, de permitir que eu consiga alterar esse valor aqui. Para isso eu vou chamar de novo, né, o setValor, e eu vou pegar aqui, alterar, né, passar aqui no setValor, um parâmetro que o React Native passa automaticamente para essa função aqui. Então se eu pego esse primeiro parâmetro aqui, que eu posso dar o nome de vol, por exemplo, poderia ser qualquer outro nome, vamos chamar aqui de valor mesmo. Não, de valor você vai se confundir. Vamos chamar de val mesmo, para você entender que é um parâmetro passado, né, automaticamente aqui, e eu posso acessar esse valor aqui dentro de setValor. Vou salvar aqui e agora eu consigo alterar. Posso colocar 99, por exemplo, e se eu clicar aqui em mais, veja que ele incrementou a partir de 99. Posso apagar aqui, colocar 80, e se eu adicionar, ele vai adicionar, se eu diminuir, ele vai diminuir. E é isso aí, o nosso contador está pronto, era isso que eu tinha para trazer nessa aula. A gente ainda vai usar muito, né, o useState, né, que é o gerenciador de estado aí do React. E o principal objetivo foi te mostrar na prática, né, como ele funciona e como a gente vai usar ele o tempo todo. Sempre que a gente estiver trabalhando com componentes que lidam com dados vindos, né, da entrada do usuário, o usuário digitou, ou vindos até mesmo de uma API externa, de um servidor externo. Tá ok? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço, até mais e tchau.